Sejam todos muito bem-vindos, esse é o Pergunte ao Doutor. Nesse momento eu trago todas as dúvidas que vocês têm e mandam no Instagram, no YouTube do Dr. Michael Marques. E basicamente esse podcast ele vai tratar de 3 temas muito importantes para a sua saúde ou para a sua carreira como profissional da saúde. O primeiro tema é as 3 doenças que mais acometem os brasileiros. O segundo, as 5 principais vitaminas. E o terceiro, as principais dores dos profissionais da área da saúde. Dr. Michael Marques, seja muito bem-vindo ao seu canal. Obrigado. Sejamos todos muito bem-vindos, vamos conversar, vamos trazer muito conteúdo. Vamos lá. Bora lá. Bora. Doutor, você está no seu canal, a grande maioria das pessoas já te conhece, mas eu queria que brevemente você contasse um pouquinho da história do Dr. Michael. Bem resumida. Infância, tive uma infância maravilhosa, mas com muita fadiga. Então, assim, uma constante da minha vida foi a falta de energia. Só que eu fui descobrir isso realmente já bem tarde, já estava no meio da faculdade de medicina. Para mim era normal não ter energia, ter dores. Mas então, uma criança que eu gostava de ir na igreja com a tia Nilza, gostava de estar na horta dela, gostava de bicho. Fiz medicina em Juiz de Fora, muito por influência do meu pai. Antes da faculdade de medicina eu acompanhava Na verdade eu comecei acompanhando a equipe de enfermagem dele, acompanhei ele durante muitos anos. E depois fiz faculdade de medicina, fui para a Alemanha, fui para a Europa várias vezes para estudar medicina antroposófica. Fiz pós-graduação em nutrologia, fiz curso de apiterapia, fui discípulo do Tim também, das abelhas. Fiz fitoterapia e fiz neuromodulação na Itália. Boa, uma dúvida muito importante para os espectadores, para a audiência tem quanto tempo que você já atende no consultório? Isso tem quantos anos? Tem mais de 11 anos. Mais de 11 anos. Sim. É a história que já passou ali, né? Tem bastante história. Show de bola. Tem bastante história e o que eu acho interessante é que antes da faculdade eu já fazia estágio. Então isso me trouxe uma bagagem bem interessante. Então eu já me formei, sendo que na faculdade eu fiz muito curso. E uma curiosidade, durante a faculdade eu neguei o conteúdo que eu aprendi na faculdade para depois dar muito valor a estudar absurdamente mais todo o conteúdo da medicina clássica. Interessante, né? Fiz um pouco do contrário. E uma dúvida que a grande maioria da audiência também tem sobre você é que muitos te confundem com médicos 100% naturalistas, né? Entendi. Eu queria que você explicasse para a audiência qual que é a diferença entre um médico convencional, um médico naturalista e um profissional fisiológico, né? Que está no meio do caminho, digamos assim. Então a gente tem a medicina clássica, a medicina vigente dos protocolos, que utiliza remédio, cirurgia, o convencional. Eu sou esse médico também, tenho a formação clássica. Existe no outro extremo um médico que nega tudo isso, que só acredita em tratamentos 100% naturais. E existem médicos como eu que transitam entre esses dois mundos, que utilizam o que tem de melhor da medicina convencional e utilizam o que tem de melhor das técnicas naturais. Então é realmente usar o melhor dos dois mundos. Show de bola. É o caminho do meio. Muito bom, muito bom. Doutor, entrando na primeira pauta, que são as 3 principais doenças que mais acometem os brasileiros. No Brasil pouco se fala sobre prevenção de doenças. Claro que alguns anos atrás isso era ainda pior, graças ao trabalho seu e de vários outros profissionais da área da saúde. Esse tema tem aparecido cada vez mais. A primeira doença que eu gostaria de citar aqui são os diabetes. O que é o diabetes? Isso aparece realmente muito no consultório? Eu queria que você fizesse um overview sobre isso. Sim. Infelizmente, como um top 2, né, do mundo, mas falando até do meu consultório, eu atendo muitos pacientes diabéticos e o diabetes tipo 2, principalmente, é uma doença do estilo de vida praticamente, porque ela é uma doença que depende de péssimos hábitos de vida e a qualidade de vida dessa pessoa vai só diminuindo, vai deteriorando. Então, normalmente são pessoas que fazem pouco ou não fazem exercício, são pessoas que sempre se alimentam muito mal e são pessoas que quase que se arrastam ao longo da sua jornada. Elas têm muita fadiga, só que é algo que ela se acostumou. É tantos anos
e a deterioração é tão gradativa, mas sempre piora um pouquinho, que acaba que ela fica nisso. E sendo que a gente tem possibilidade de ajudar muito essas pessoas de maneira muito simples, né? Então, com orientação, com conhecimento, sabemos que ainda vivemos numa bolha que tem muito conhecimento sobre saúde. A massa da população não sabe que deveria evitar o açúcar. Então, por exemplo, o consumo de açúcar é absurdo. Outro dia eu estive no supermercado, eu peguei um sachêzinho de um suco artificial, baratinho, e perguntei no caixa, eu falei, isso sai muito? Ele falou, muito, vende muito. E a composição dele é o quê? Número 1, açúcar, conservantes, corantes, saborizantes, só. Nada de bom. E a nossa população está consumindo isso. Está comendo pão o tempo todo, está se entupindo de carboidrato, patrocinando essa doença. Que é uma doença crônica, não transmissível, que traz muitos agravos à nossa saúde. A minha primeira dúvida em relação aos diabetes é: tem cura? Todos os diabetes podem ser curados, ou curados não, tratados com a evolução do estilo de vida? A gente está falando aqui principalmente do diabetes tipo 2. Existe um outro tipo, o tipo 1, que é autoimune, aí é uma outra conversa. Mas no tipo 2, sim, exige mudança de estilo de vida principalmente. Então o indivíduo ele começa a restringir carboidrato, ele coloca mais proteína. Se possível, ele vai fazer uma suplementação que vai ajudá-lo muito. E ele vai precisar, na maioria das vezes, criar vergonha na cara e fazer exercício físico. Pagar o preço real de ter saúde. E muitas pessoas falam, mas eu não gosto de fazer exercício. A pergunta é, até quem faz gosta? Eu, por exemplo, todo dia eu faço exercício físico. Eu gosto depois. Mas na hora de acordar 4 horas e ter que entrar naquela rotina, claro que tem o seu desgosto ali. Mas a estratégia mental imagine o depois. É igual a natação no frio. Eu nado no frio há 36 anos e eu não sou o tipo de pessoa que gosta da água gelada. Mas qual que é a estratégia mental? Eu começo a me imaginar depois do exercício e eu não tenho estratégia para um plano B. Só existe o plano A. Ir na natação no inverno, numa piscina que não tem aquecimento. Eu vou. E depois, realmente, é um dia maravilhoso. Mas o durante ali é pesado. É difícil, né? Sim. Eu tenho a oportunidade de conviver com você todos os dias, então eu vejo o seu mindset na prática. Uhum. Cara, são pouquíssimas pessoas. Primeiro que acordar às 4 da manhã, eu já diria que é 0,5%. Acordar de forma voluntária para ir treinar, para ir rezar. Uhum. Isso é quase impossível de se ver hoje. E eu te vejo falando muito sobre estratégias mentais. Eu queria que você explicasse para nossa audiência quais são essas estratégias mentais que você usa. Do tipo, ter uma só, por que não ter 2 estratégias? Eu queria que você explicasse a sua maneira de pensar sobre estratégias mentais, entendeu? Ótimo. Eu aprendi isso muito em programação neurolinguística. E a gente consegue, por exemplo, se eu admiro alguém que faz algo que eu não consigo fazer, eu posso modelar essa pessoa observando como que ela faz o passo a passo mental dela. E com relação ao exercício físico, eu comecei a me questionar e me avaliar. Como que eu faço isso? Porque realmente eu faço direitinho. Para eu faltar, tem que acontecer alguma coisa bem, bem fora do padrão. Mas a primeira estratégia é pensar no depois do exercício. Entrar no exercício, fazer o exercício, na maioria das vezes não é prazeroso. Mas o depois sempre é. Então a primeira estratégia é pensar depois, se sentir, como é que eu vou me sentir? Dá um relaxamento, endorfina, uma sensação maravilhosa. Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia que eu utilizo eu me engano muitas vezes. Me engano em qual sentido? Com frequência eu acordo sem vontade de fazer exercício. E aí o que eu vou fazer? Então eu vou me enganar como? Pelo menos eu vou colocar o tênis. Pelo menos eu tomo pré-treino. Pelo menos eu entro no carro para ir para natação ou para academia. Pelo menos eu entro na academia e entro na piscina. E pelo menos daqui a pouco eu já fiz o exercício. Então essa é uma outra estratégia super valiosa. Porque quando eu não quero, eu vou no pelo menos. Pelo menos isso. Pelo menos mais um passo mais próximo da rotina. Funciona. Muito bom. A gente vai voltar nesse assunto algumas boas vezes nesse podcast. Mas voltando para a questão dos diabéticos, né?
Quais são os principais sintomas que a pessoa deve se atentar, que pode ser um caso de diabetes? A pessoa pode estar urinando muito, ela pode estar com um pouco de fadiga, ela pode ter uma chamada névoa mental, ela pode ter um pouco de dificuldade de pensar, a visão dela vai começar a ficar ruim, ela pode começar a perder sensibilidade nas mãos, nos pés e ter formigamento. E esses são alguns sinais que a gente pode observar. Boa. Segundo as minhas fontes de pesquisa, pode estar errado para mais, pode estar errado para menos, mas em 2022, mais de 100 mil mortes foram causadas por diabetes, né? Na sua prática clínica, é claro que não existe uma bala de prata, você fala isso muito, mas quais são as vitaminas, as suplementações que o diabético tem que se atentar? Quais são as top 3 assim, que ele tem que olhar ali no exame dele e ter uma atenção maior? Boa. Até voltando na pergunta anterior, antes de um paciente diabético ter esses sinais e sintomas, um exame laboratorial consegue anteceder esse momento. E um exame incrível é a hemoglobina glicada. Ela fala de uma média da glicose. Então, antes de ter problema, ela vai estar alterada. Agora, suplementação. Número 1. Paciente com diabetes, ele normalmente toma qual remédio? Metformina, um remédio comum, um remédio incrível, que é uma substância de uma planta medicinal, Galena officinalis. Mesmo sendo incrível, ele pode causar alguns problemas. O primeiro problema que a metformina pode causar é diarreia. Segundo problema que ela pode causar, diminuição de B12. Isso muito bem documentado pela ciência. Agora imagina um indivíduo diabético, com neuropatia diabética. Ele tem formigamento nas mãos, dor nas mãos, fadiga, causado pelo excesso de açúcar rodando no corpo. Agora ele vai ter também pela falta de B12, que já é padrão para a nossa população. E esse remédio ele abaixa mais ainda B12. Então a gente soma mais um problema. Eu acredito que deveria ser protocolo usar metformina e acompanhar vitamina B12 adequadamente, o que não é. Entendi. Antes de ir para a segunda, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. O diabético, provavelmente, diabetes tipo 2, que é a grande maioria, foi causado pelo estilo de vida inadequado. Sim. E aí ele vai no médico, começa a tomar metformina. A solução para diabetes é evoluir o estilo de vida. Sim. Ter um estilo de vida de exercício físico, alimentação regrada, correta. E aí, com a metformina, a B12 abaixa, a B12 abaixando, ele não tem energia para fazer esse tipo de coisa. É essa a lógica? Sim, sim. Aí ele vai entrando num buraco... Numa bola de neve. Ele vai cada vez piorando mais. Ele não consegue fazer exercício, sendo que ele precisa. Ele precisa comer mais, mas existe uma entidade bem explicada em artigo científico chamada de fome oculta. Fome oculta é o quê? O indivíduo tem carência nutricional, a forma do corpo interpretar isso é, coma mais. Você tem algo faltando aí, só que o corpo não sabe falar, falta vitamina B12. Então a pessoa começa a comer. Isso ocorre muito com falta de ferro, mas com falta de B12, vitamina D3, com a maioria dos nutrientes isso pode acontecer também. Entendi. Então a pessoa já está com um problema de uma alimentação inadequada e o corpo começa a pedir mais ainda alimentos inadequados, na maioria das vezes. Entendi. Então é um sentimento de fome insaciável, digamos insaciável. Assim. E acaba que ele é um viciado em açúcar, para piorar. O açúcar branco vicia, assim como a farinha branca do trigo. Então ele se torna um viciado, ele é um viciado na maioria das vezes em farinha branca e açúcar branco. Entendi. E fazer essa redução é muito difícil. É um tratamento de dependência química. As pessoas têm que levar a sério tanto quanto, né? Sim, sim. É um problema seríssimo isso. Dificílimo superar essas dependências químicas. Depois da B12, quais são talvez as outras duas ali que mais aparecem nos diabéticos? Eu citaria número 2, vitamina D3. Vitamina D3, ela é na verdade um hormônio, e a vitamina D3, ela faz parte do nosso organismo, do metabolismo da glicose, tanto que quando a gente consegue suplementar na dose certa de vitamina D para esse paciente diabético, a gente já observa em exame laboratorial uma melhora
no metabolismo da glicose. Então, normalmente ocorre uma diminuição da insulina, uma diminuição da hemoglobina glicada, da glicemia de jejum. E só que tem que ser tomado na dose certa. Não existe o padrão. Ah, tome tal dose. É igual a B12. Não existe. Seria ótimo, né? Adulto, 1.000 microgramas. Não é. Vai variar bastante de um indivíduo para outro. Indivíduos com doença autoimune mais, sem doença autoimune, mas com obesidade, às vezes mais ainda. Então varia muito a necessidade. Entendi. E a terceira? E a terceira, magnésio. Magnésio, para quem tem descontrole glicêmico, é fundamental. Magnésio, a carência de magnésio é muito comum e são mais de 300 reações químicas da qual ele participa e grande parte delas, metabolismo de glicose. Entendi. B12, D3 e magnésio, para você são Resumindo, se fosse escolher as três, claro que existem vários outros suplementos, nutracêuticos que podem ser interessantes, mas se a gente fosse escolher o mais importante para o diabético, sim, são essas três. Boa. Show de bola. Bom, passamos pela primeira e a segunda é grave e delicada. Sim. A gente não pode falar que existe cura. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Né? Nós vamos entrar em o que pode ser feito a mais. Certo? Sim. Que é o câncer. Então, mais um dado aqui que pode ser a mais ou a menos, mas o câncer causa hoje no Brasil, em média, 240 mil mortes por ano. Né? E são 700 mil novos casos anualmente. Primeira pergunta é, por que o câncer é tão frequente? Eu não consigo entender assim, por que o câncer prevalece em meio a tantas doenças? Por que é sempre o câncer, ou na grande maioria das vezes? Existe uma resposta para isso? Eu não saberia dizer, porque isso na verdade é uma doença multifatorial. E tanto estilo de vida inadequado, tanto diabetes, obesidade, poluição, a gente vive num planeta poluído por nós mesmos, né? Então, são vários fatores patrocinando esse número que, com certeza, não vai parar de crescer. Entendi. São muitos tentáculos. São muitos tentáculos, estimulando, aumentando esse número. E, bom, existe sintoma? Câncer não é tão claro muito quanto variável, diabético, né? Varia muito, depende. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que primeiros sintomas dela foram dores. Ela tem câncer nos ossos, quase todos do corpo, e ela começou a sentir algumas dores, ela tomava analgésico e aliviava um pouco. Depois, um bom médico no qual ela foi investigar mais as dores, o histórico dela de câncer, operado, já achava-se que tinha curado, né? E na verdade estava espalhando. Então pode aparecer qualquer sintoma, variável. Muito variável. E para o profissional da área da saúde, existe algum índice que deve ser um alerta? Assim, aquele índice, na grande maioria das vezes, quando vai investigar, acha alguma coisa, e principalmente câncer. Tem um índice que eu acho que vale a pena todo profissional saber, que é a vitamina B12. Então, são raros profissionais ainda que pedem vitamina B12, mais raro ainda aqueles que sabem interpretar o exame de vitamina B12, mas é um exame que, quando ele vem muito alto e o paciente não faz suplementação, pode ser sinal de câncer. Pode ser sinal de várias outras doenças, autoimunes, HIV, mas pode ser câncer. Então, veio B12 alto e não está suplementando, tem que investigar, e pode ser câncer. Entendi. Então a B12 é como se fosse uma reação ao... Eu acredito, agora é teoria minha, eu acredito que quando existe algum estresse muito grande no organismo, o fígado e o rim, que são os principais locais de estoque de B12, liberam essa vitamina e o exame pega. E é normal, imagina uma referência que vai até 1.000, o indivíduo está com 1.300 e não toma suplementação. Eu já tive alguns pacientes no consultório com B12 alta sem suplementação, sempre acha alguma coisa. 100%. É pesado. Eu achei já pacientes com doença celíaca, descobrimos doença celíaca, gastrite atrófica. Normalmente a gastrite atrófica causa B12 baixa, mas anomalamente ela vem alta.
artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, mais doença autoimune. Mas pode ser câncer também. Entendi. E em relação ao tratamento, o que é o padrão ouro? Existe um padrão ouro para o tratamento de câncer? Ou é mais uma vez uma medicina individualizada, baseada na dose que aquele indivíduo precisa? Tratamento de câncer, eu vou falar agora da minha prática clínica. Então, na minha prática clínica, o paciente com câncer, ele normalmente já está acompanhando com um especialista, que é o oncologista, e eu vou fazer o tratamento natural. Então, a gente falou no início do podcast que eu estou no meio do caminho, mas nesse caso já tem o profissional aplicando o protocolo convencional e eu vou entrar do outro lado, em paralelo, oferecendo o que tem de natural para ajudá-lo. Normalmente, produtos que tenham evidência científica robusta e produtos que eu tenha experiência clínica também. Então, por exemplo, o Viscum album, né, que é uma planta que eu utilizo bastante para esses pacientes oncológicos. Eu já fiz várias viagens para a Europa, muitas delas exclusivas para estudar Viscum album, que é uma planta semiparasita que nasce lá na Europa e é muito utilizada como tratamento integrativo do câncer lá. Muita evidência científica, mas aqui no Brasil a gente mal escuta falar sobre essa planta e a utilização dela. Para você ter ideia do tamanho da utilização lá, cerca de 2/3 dos pacientes oncológicos em Alemanha, Suíça e Áustria oncológicos utilizam Viscum album em paralelo ao tratamento convencional. Aqui nem é falada. Nem é falada. E temos estudos mostrando efeito de até potencialização de quimioterapia, efeito de diminuição de efeitos colaterais da quimioterapia, melhora da qualidade de vida e, por si, ela tem também um efeito antitumoral. Entendi. Então, na prática clínica do Dr. Michael, o Viscum album é... Para pacientes oncológicos... É lei. É lei, sim. Isso é interessante que eu particularmente não vejo profissionais da área da saúde que tenham ido buscar fontes tão longe quanto você foi. Uhum. Tem algum motivo isso? Você se sentia sem recurso aqui e aí você... Por isso despertou a sua vontade de buscar na Europa recursos de tratamentos, enfim? Eu acho que uma característica que eu tenho, que pode parecer nessa fala boa, mas é ruim, que é a insatisfação. E insatisfação gera muitas vezes uma necessidade de buscar alguma resposta que a gente não tem naquele momento. Então, talvez parte disso veio da referência do que eu tenho em casa, do meu pai, que ele fazia isso também. Ele foi para fora, foi para a Suíça, foi para a Alemanha estudar medicina antroposófica. Claro que eu busquei, né, eu tentei esgotar o que tinha de conteúdo aqui no Brasil e depois eu fui buscar fora também. Então, por exemplo, você me fazendo essa pergunta, eu me recordo de certa vez que eu fui para a Alemanha para aprender sobre terapia com sanguessuga. Mas a minha meta ali era buscar algo que ajudasse na minha fadiga. Não ajudou em nada na fadiga. Foi uma experiência muito interessante. Mas não ajudou. E assim, eu vejo que assim, de 100% do que eu já busquei, é a minoria que eu vejo que realmente é interessante. E aí eu entro até com uma teoria, que é a teoria do paciente zero. Eu como paciente zero, eu como alguém que vinha abençoado à Terra, eu já falei amaldiçoado, mas hoje eu tenho certeza que é abençoado. Abençoado com várias questões de saúde, me ensinaram muito do que meu paciente precisa. Então já dor, exaustão, então eu já tive várias situações de ir para a cama, não ter opção. Até hoje, de vez em quando, eu tenho crise de fadiga, mas eu já tenho ferramentas do que fazer. O sono, por exemplo, né? O sono eu vejo que é uma ferramenta incrível. E antes eu ficava na teoria, é 8 horas por noite, sendo que eu dormia 7 e 6. Na hora que eu comecei a me permitir 8, 9, 10, 12 horas, é isso. A minha necessidade é diferente, tudo bem, mas é respeitar também. Claro. Essa necessidade maior. E a insatisfação constante. E a insatisfação constante. Então, por exemplo, hoje eu tenho um problema de saúde. Hoje eu vejo que eu não sei o que fazer para aumentar minha frequência cardíaca quando eu estou fazendo exercício físico. Com frequência ela tem quedas, eu sinto que vou desmaiar ali na musculação, na natação, na corrida. Ou ela não sobe, fica ali em 100, 110. Quando está em 80 é o caos. De vez em quando sobe, vai para 150, 160, eu me sinto Hulk. Mas não é sempre. Então assim, eu ainda não tenho a resposta. E estou absurdamente insatisfeito com essa questão. Mas tenha certeza que eu estou buscando e eu vou achar. Eu vou achar e assim, muitas vezes é algo inusitado. Igual uma das peças do aumento da frequência é o sono. Eu já vi que quando eu durmo o que eu preciso, de 8 a 12 horas por noite, ela tende a subir um pouquinho mais.
mas tem pontos cegos ainda que eu não tenho ideia. E eu sou a prova viva disso porque você chega no escritório, quando a frequência sobe, Empolgadaço. empolgado. Quando não sobe, é aquela, Frustrado. tipo, onde está essa solução? Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Sim, eu vou chegar. E o que você tem a dizer para aquelas pessoas que acham que dormir é desperdiçar tempo, enfim, que deixam o sono de lado como se fosse algo descartável? Que é quase todo mundo, né? É, Para muitas pessoas o sono é um luxo. Só que elas não entendem que o sono é uma necessidade. Claro que cada um tem a sua necessidade. Para uns mais, outros menos. Mas sendo uma necessidade, isso tem que ser prioridade na rotina de todo mundo. Claro que existem as pessoas semideusas, vamos falar assim, que são dormidores curtos, que dormem 3, 4 horas. Imagina. Para nossa sociedade moderna, super competitiva, 3 horas de sono e ter o resto de esse cara é tempo um laboral super-homem, né? é um super-homem, é incrível. Mas alguns têm uma necessidade muito maior, que é o meu caso, de 8 a 12. E além do tempo, existe a qualidade do sono também, Também, né? também. O cara que... Talvez pareça óbvia a pergunta, assim, mas o cara que acorda cansado, tá bem claro que é um sono ruim. Sim, sono não reparador. Existem alguns sintomas que as pessoas que não têm um sono reparador talvez considerem normal, porque a vida sempre foi assim, Uhum, tem. mas que não deveria ser? Sim. O primeiro deles é o sono não reparador. A pessoa acorda já cansada, então imagina, ela descansou, mas ela não está reparada, ela não está descansada. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é a pessoa que acorda de madrugada para fazer xixi. Ela acha que acordou, ela acha que teve vontade de fazer xixi e acordou. Não. Ela acordou e depois teve consciência de vontade de fazer xixi, ao contrário. Caramba. Então, assim, esse é um sinal de inadequação do sono. O sono, vamos falar, o sono perfeito, nesse sono perfeito não existe levantadinha para xixi. É zero. Zero xixi à noite. Por mais que a pessoa faça xixi, volte e durma, já está inadequado. Já pode refletir um pequeno pico de cortisol no momento que a melatonina tem que prevalecer. Tá errado. Entendi, interessante. Pouquíssimas pessoas vão tomar... Agora elas vão tomar consciência porque elas estão te ouvindo, mas tomariam a consciência de que o processo é invertido, né? Primeiro acorda para depois sentir vontade. Sim, né? sim. E existem algumas indicações para quem quer melhorar o sono, para quem Muitas. quer ter um sono nível Dr. Mikael? Meu sono hoje é incrível. Zero. E olha, eu tenho 40 anos, tem o quê? Tem um mês que eu descobri o que fazer para esse sono ser incrível. Nunca tinha sido assim. Antes eu fazia muito xixi à noite, acordava me arrastando. Mas é importante saber que tudo que a gente faz ao longo do dia impacta na qualidade do sono. Então, por exemplo, se a pessoa não faz exercício físico, ela já vai ter um sono de pior qualidade. Se a pessoa não está nutrida, ela não vai ter um sono de qualidade. Então, por exemplo, se ela tem falta de B12, vitamina D3, é impossível ter um sono de qualidade. Mas por quê? Porque o organismo não está funcionando Para bem? ele funcionar bem, ele tem que ter. Isso é básico. Entendi. Eu faço a comparação do carro, aí fica bem simples de entender. Imagina um carro, uma Ferrari. É um carro incrível, um super esportivo, mas está sem roda e sem pneu. Continua sendo Ferrari, mas não vai funcionar bem. Nós, seres humanos, precisamos de alguns itens que são básicos, só que hoje não existe um enfoque tão grande quanto deveria para esses tópicos. Um deles são esses nutrientes. Sem eles a gente não funciona. Então, por exemplo, a vitamina B12 ela vai caindo, a pessoa vai começar ficando meio triste, pode parecer que está deprimida, ela vai começar a dormir mal, e vai chegar um ponto que ela entra em coma. O sistema nervoso dela para de funcionar, porque está faltando essa vitamina essencial. Isso é básico. Eu acredito que todo mundo deveria suplementar. O desafio é quanto cada um precisa. Esse que é o desafio. Não existe um protocolo, não existe um polivitamínico que vai atender todo mundo. Seria ótimo. E aí entra a questão do exame laboratorial. Aí entra a necessidade do exame laboratorial. Sem ele, não, eu falo que médico não tem bola de cristal. O profissional de saúde não tem bola de cristal. Não dá para adivinhar. Então, assim, já passou o tempo do paciente ter várias queixas, ir no médico e a clínica é soberana e ele vai sair de lá com uma receita, mas não fez nenhum exame. A clínica ela é importante, mas o exame laboratorial também é fundamental. Então tem que ter avaliação laboratorial, porque muitas vezes o indivíduo, por exemplo, deprimido, não deveria ser normal, ou é normal porque é frequente, mas não deveria acontecer dele entrar no médico e sair já dali com remédio. Deveria se investigar
Tá bom, você tem depressão. Tudo bem que todo mundo tem motivo para ter depressão, mas deveria-se investigar. Será que ele tem hipotiroidismo? Pode confundir, deveria ser diagnóstico diferencial. Será que ele tem vitamina B12 muito baixa? Será que ele tem cobre, ácido fólico, zinco muito baixo? Não é descartar a questão sentimental, talvez, mas é olhar a questão sentimental, emocional, psicológica e a questão fisiológica também. Fisiológica. É realmente ver o ser humano como um todo. E hoje existe muito uma medicina que simplificou muito o ser humano. Aí depressão, toma remédio, vai embora. É claro que isso facilita muito a vida do profissional. O que eu estou falando complica um pouco, mas pensando em qualidade de vida do paciente é o ideal. Todo mundo merece uma investigação do que está acontecendo com ele. Entendi. Eu vivenciei isso muito, né? Então, fadiga, até fazer exame laboratorial, mas não encontrava profissionais que soubessem interpretar esses exames. Também não adianta. Não é só fazer exame, tem que saber interpretar. É igual se eu pegar um hieróglifo aqui e falar, olha, tá escrito aqui a verdade da sua vida. Você fala, poxa, que legal, mas eu não sei ler. Né? Então tem que saber ler. E aí foi uma jornada gigantesca para eu realmente aprender a entender o que o exame já estava me falando ali, que eu não sabia. Entendi. E hoje, depois de testes no paciente zero e de resultados, hoje existe um padrão para interpretar, mas os profissionais talvez não querem buscar esse conteúdo, esse conhecimento, né? Essa palavra padrão, ela é importante. Na minha jornada de conhecimento, a gente fundou não chegou a ser ONG, mas uma entidade de apoio a pessoas que tiveram relacionamento abusivo com psicopatas e narcisistas perversos, os Superasas, que existe até hoje. E nessa jornada, eu comecei a atender voluntariamente essas pessoas e comecei a pedir exame laboratorial, mesmo com pouquíssimo conhecimento. Ali eu estava começando. Claro que eu também estava passando por uma situação semelhante, da fadiga e do relacionamento abusivo, e eu comecei a notar que existia um padrão no meu exame e no exame de todo mundo que vinha dessa entidade. E ali foi um gatilho muito grande para eu realmente estudar e entender. Então, por exemplo, eu via que o hormônio do estresse, que é o cortisol, 100% dessas pessoas ele estava baixo. 100%. Quando era mulher, eu observei que 100% delas tinham ferro baixo, vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, padrão. Falei, opa, tô entendendo aqui um padrão, agora o que tem que fazer com isso? Aí foi uma outra jornada também de aprendizado, o que fazer. Então, por exemplo, quando eu descobri a necessidade da suplementação da vitamina B12, eu comecei a suplementar vitamina B12 dos pacientes. Mas eu não sabia que tinha que suplementar junto com ácido fólico. E aí o que eu comecei a entender um outro padrão. Suplementa B12, o exame melhora e o exame de ácido fólico sumia. Falei, poxa, existe um padrão, eu não sei o que significa, depois eu fui entender o que significa bioquimicamente esse padrão de descida e que tem que fazer a suplementação em conjunto. E hoje os profissionais da área da saúde conseguem, com você, entender qual é esse padrão, aprender com você quais são os padrões das análises de exames laboratoriais? Lá na plataforma do Dose Certa eu ensino para eles. Ensino como é que faz essa análise, a gente pratica juntos. E a ideia é realmente simplificar a medicina. Não é criar uma medicina diferente, não, é a mesma medicina, mas é mostrar como utilizar algumas ferramentas que estão à mão de todos. Muito bom, muito bom. Nós passamos aqui pelos diabetes, pelo câncer, e tem um outro ponto determinante que eu acho, né, aí é achismo, você vai confirmar ou não, que é causador de muitas das outras doenças que estão aqui nas análises de top 5, talvez, de problemas no Brasil, que é a obesidade. Sim. Né? E esse número é assustador. Sim. Mais de 60% da população brasileira está com excesso de peso, sendo que 26% são obesos, o que equivale a 41 milhões de brasileiros. É muita gente. É uma loucura. É muita gente, eu já estive aí dentro dessa estatística. Então, antes de entrar na obesidade, o quão importante é o fator de, primeiro, ter estado naquele lugar para você conseguir tratar o seu paciente? Quão determinante é na hora da análise do exame, na hora do diagnóstico clínico, você
já, que já esteve naquela posição, isso influencia na capacidade de diagnóstico ou de conexão com o paciente? Total, total. Trazendo essas colocações, eu me lembrei, por exemplo, quando eu estava na pediatria na faculdade. Eu atendi uma mãe falando, mas eu estou muito ansiosa, muito preocupada com o meu filho. Gente, ela tá perdendo tempo preocupando com o filho, até depois eu ter filho e ver que, caramba, eu lembrei desse fato. É muito, preocupa mesmo, né? Então, assim, passar pelo problema que o paciente vive, ele nos gera, claro que muito mais conexão e nos gera compaixão. Eu sei o que é estar obeso, eu sei de todas as limitações, sei das compulsões também, que eu já tive muita compulsão alimentar. Então, e isso gera também uma estratégia de um caminho para poder superar. Que no caso da obesidade não é... Eu não acredito que o remédio vai curar a obesidade. Sinceramente, não acredito que a cirurgia vai curar a obesidade. Eu acredito que existe um conjunto de atitudes que podem ajudar o indivíduo obeso a superar esse problema. E grande parte do seu caso é mental. Falta coisa dentro, falta instrumento dentro. No meu caso, além disso, além de ter carências enormes, tinha um hipotiroidismo, que patrocinava a minha obesidade. Então era um atletinha fadigado e gordinho. Eu jogava futebol, fazia capoeira, fazia natação, claro que com muita limitação, mas gordinho. Eu me perguntava. Eu não sabia, claro que eu tinha uma dieta horrorosa também, era miojo todo dia com creme de leite, pão de forma com presunto e muita manteiga sem economia. Tinha erro alimentar também. Tinha a vovó Sé que patrocinava com aquele arroz doce incrível. Nossa! Que eu quero arroz doce, quero picolé, era um branco da Iopa, nem sei se existe essa marca ainda. E o Sul, meu avô, vai buscar na padaria o picolé do Micael. Então, tinha esse patrocínio também. Tinha os patrocinadores. Então, assim, toda essa jornada, eu fui aprendendo, detalhe por detalhe, o que fazer. Então, assim, por exemplo, o remédio. Qual é o problema do remédio que emagrece? Claro que ele vai murchar a pessoa. Existem vários incríveis hoje. Se ela parar de tomar o remédio e não tiver uma estratégia mental, uma estratégia de vida para poder se manter naquele peso, ela vai ser dependente do remédio. Isso acontece. Ou ela vai parar com o remédio e ela vai entrar no efeito sanfona. Ela emagrece com o remédio, para com o remédio e fica gorda. Volta com o remédio e emagrece de novo. E esquecem dos efeitos colaterais desses remédios. Muitos deles graves. Um famoso hoje, ele pode causar câncer de pâncreas, câncer de intestino, de estômago. E as pessoas estão focadas na estética. Claro que estética é fundamental, é importante, mas não é só estética. É igual o de anabolizante. Se você me perguntar se eu acho bonito, eu acho lindo, super músculos. Eu acho maravilhoso. Mas vale a pena? Vale a pena ficar careca, primeiro? Esse é o primeiro problema. E número 2, risco cardiovascular, risco de vários outros riscos. Vale a pena? Em detrimento de uma longevidade saudável? E essa pergunta do vale a pena deixa claro para todo mundo a sua visão de longo prazo. Sim, sim. Você acha que o brasileiro deveria trabalhar um pouco mais para o médio e longo prazo e não ficar pensando no imediatismo? Você acha que isso é a raiz dos problemas financeiros, de saúde, do brasileiro no geral? Eu diria do mundo. Nós vivemos hoje numa sociedade imediatista. A gente quer... Claro que eu também quero resultado para ontem, claro. Mas a gente vive numa cultura de pessoas imaturas que acham que vão pagar um preço de um dia e ter um resultado que deveria ser construído em alguns anos. Isso nunca vai acontecer. O milagre pode ocorrer, por exemplo, com remédio de emagrecer e, fazendo uma ressalva, tem situação que é necessária. Mas ele acha que muitas vezes vai usar isso e isso vai estar isento de preço de efeito colateral. É uma ilusão. Ilusões são vendidas. É a ilusão também do prazer com a pornografia, por exemplo. A gente vive numa sociedade viciada em pornografia. Gera dopamina, gera prazer? Claro que gera. Mas isso é saudável? Isso no longo prazo é interessante para alguém que vive num relacionamento? Isso vai ajudar no relacionamento? Então as pessoas também, de novo, não estão pensando no longo prazo. Elas estão pensando ali, agora eu quero ter prazer. Vai na pornografia resolver o problema. Existem efeitos, assim,
claros do problema da pornografia? Efeitos claros. Imagina, pequenas liberações de dopamina, pequenos prazeres. A pessoa vai ficando apática. Ela para entrar numa depressão pouco custa. Para ela entrar numa compulsão alimentar que acaba que tudo vai estar junto. Tem falas na Bíblia lindas que falam que se você fala do pequeno e do grande. Se você é honesto... Se você honra no pouco, vai honrar no honra no muito. pouco, vai honrar no muito. É isso aí. Tudo bem, a pornografia aqui, é uma compulsãozinha ali, é uma desonestidade ali, tá tudo andando junto. É tudo pequenininho, mas tudo tá junto. Agora, você muda uma coisa, a pessoa que quer mudar, ela vai ver que vai ter que mudar tudo. Não vai conseguir mudar um item que esteja errado na rotina dela. Isso é um ponto interessante, que toda vez que a gente entra em questões de doença, a gente entra na suplementação e a gente sempre acaba na mentalidade. Sempre, né? Sempre. Qual o nível de importância do protagonismo do paciente na cura ou no tratamento? Eu tenho mais de 11 anos de formado, eu acompanho pacientes com câncer por volta de 20 anos, porque antes de entrar na faculdade eu já acompanhava esses pacientes. Durante a faculdade eu acompanhei muitos pacientes na clínica do meu pai, e hoje acompanho também. Na Europa acompanhei vários também. E nesses 20 anos, eu vi pacientes considerados curas milagrosas e vi pacientes definhando rapidamente. Então, nessa jornada, eu vi que os pacientes que tinham sobrevida melhor, eles eram totalmente protagonistas e, acima de tudo, tem fé. Todo paciente que melhora de uma doença teoricamente incurável, ele tem fé. Então, eu poderia muito bem falar que o VIS com o suplemento ABCD são ótimos, podem ajudar muito, mas não é o principal item. O principal item está no coração da pessoa. Isso eu vi várias vezes. Claro que existe a hora certa de cada um partir também, mas quando a pessoa tem fé, o cenário é totalmente diferente. E até num caso pior do falecimento, mas viveu a vida com fé ali, né? Até o último... Viveu uma vida melhor, o melhor possível naquelas O melhor possível, circunstâncias. sim. Né? Teve uma paciente, eu tô lembrando de uma paciente agora, uma paciente jovem, ela, como eu falei do padrão, ela estava tratando com a medicina convencional e começou a tratar comigo. Com o tratamento em conjunto, os tumores, ela estava paraplégica, os tumores da coluna melhoraram. Então ela que andava na cadeira de roda, em pouco tempo ela saiu da cadeira de roda. E isso foi só melhorando, até chegar ao ponto de nascer um novo tumor. Sumiu quase tudo e nasceu um novo. Uma médica falou com ela, olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, você vai morrer. Essa paciente se agarrou tanto a essa fala, não tem mais o que fazer, a doença dominou o meu corpo, eu vou morrer. Em 15 dias ela morreu. Em uma semana ela voltou para a cadeira de roda, em mais uma semana ela faleceu. Então, assim, pra gente ver o poder que a mente tem no nosso corpo. Eu com fadiga, por exemplo, síndrome da fadiga crônica, uma doença altamente incapacitante. Eu vejo o poder da mente hoje, pro bem e pro mal. O dia que eu deixo dominar sentimentos ruins, críticas, inveja, o nível de energia vai lá para baixo. E no meu caso, é pior ainda do que a maioria das pessoas. Agora, o dia que eu estou com um sentimento de gratidão, sentimentos bons, positivos, elevados, é um ponto que vai me colocar numa energia muito melhor. Você acha que essa capacidade de criar uma barreira emocional em que outras pessoas não podem interferir no seu emocional, cria realmente uma resiliência, né? Uma questão quase que antifrágil, né? Você acha que isso é um artifício positivo para a vida como ela é atualmente? Porque assim, a gente está exposto à opinião dos outros 100% do tempo, principalmente você que é uma figura pública, e tudo que a gente toma decisões hoje, a gente entra em julgamentos, em opiniões, e hoje está tudo liberado. Todo mundo pode emitir opinião de tudo, mesmo sem nunca ter passado por aquilo. Você acha que criar uma casca emocional para quem está buscando a alta performance, a evolução emocional, financeira, espiritual, isso é importante, essa casca? Não deixar as outras pessoas influenciarem o seu
sabe? Isso é fundamental e eu abrindo o jogo é uma jornada que eu tô trilhando ainda. Eu me sinto hoje ainda sem essa casca daí. Mas com certeza, importantíssimo. E essa palavra que você trouxe, alta performance, essa é uma busca minha. Né? O que fazer para ter uma performance maior? E alta performance sem deixar princípios e valores que são inerentes ao meu ser. Então, por exemplo, eu quero ter uma altíssima performance no trabalho, no exercício físico, mas ao mesmo tempo eu quero ter tempo de qualidade com a família, com minha espiritualidade, né? Então não é deixar ter alta performance em detrimento de algo que é Desculpa te importante. interromper, mas até no descanso tem que ter alta performance, né? Até no descanso, sim. Porque Sim, são condicionais, né? sim, sim. Não adianta eu falar que vou ter alta performance descansando uma semana, né? É verdade. Doutor, voltando na questão da obesidade, isso provavelmente é a dor da pessoa que está nos ouvindo nesse momento. E aí tem a questão do exercício físico, a questão da alimentação e a questão da suplementação. Eu queria entrar na questão do exercício físico e na alimentação. Quais são as 3 principais dicas que você dá em relação ao exercício físico? Aquela pessoa sedentária que não pratica nenhum exercício físico. Quais são as 3 dicas que você pode dar para essa pessoa tomar essa primeira decisão e começar? Eu acho que o começo ele tem que começar de onde é possível. Então a gente vai sempre falar no ideal, mas a gente tem que olhar para a realidade e ver o que dá para fazer. Porque o ideal é fazer exercício todo dia, mas alguém que não faz nada, que está muito acima do peso, e falar com ela que ela tem que fazer 1 hora de exercício por dia, isso é impossível. Então o ideal é todo dia, e o que é possível? Talvez seja possível começar com um alongamento por semana. E esse já é o início. Então, por exemplo, quando eu comecei a malhar, eu comecei 1 vez por semana, e eu ficava 10 dias doendo. Isso significa que no segundo dia de musculação ainda estava doendo. E aí isso foi melhorando, claro que muito mais lento do que eu gostaria e do que a maioria das pessoas. E aí eu aumentei para 2 vezes, hoje já são 3. Tenho meta, sim, de malhar todo dia. E na alimentação, quais são os 3 Tá principais... atrapalhando. Quer voltar no exercício físico? Tá atrapalhando esses barulhinhos aí. Quer voltar no exercício físico? Não, pode voltar. Essa parte. Você falou assim, tomar a pequena decisão. Provavelmente tem até no livro que você tá lendo agora, eu acho, do Hábitos Atômicos, né? Nossa, é incrível. Nele fala de pequenas decisões, Pequenas né? decisões Então, que moldam a identidade. isso é muito forte. Muito forte. Mas na alimentação, existem os 3... Quais são os 3 maiores vilões hoje em relação à alimentação do brasileiro? 3 vilões, assim, o primeiro vilão é o paladar infantilizado. As pessoas, os adultos hoje, eles estão acostumados a consumir apenas produtos hiperpalatáveis, que são produtos com muita gordura, normalmente muita gordura de péssima qualidade e muito açúcar. Então, assim, por exemplo, paçoca. Eu amo paçoca. Chocolate. Eu amo chocolate. Claro que eu não vou falar que eu não gosto, seria hipocrisia. Eu amo. Só que eu como. Talvez 2 vezes por ano eu coma. É raro. Mas esse é um problema. Então, o paladar infantilizado. Falta de conhecimento, porque a maioria das pessoas não sabem o que é saudável. Elas acham que comer o pão integral delas é saudável. Eu achava. Até pouquíssimo tempo eu tinha certeza que comer um pão integral era saudável. E não é. Aquilo ali é puro carboidrato. Então, assim, conhecimento. E número 3, com certeza, o vício que a gente já comentou. O vício que existe tanto na farinha branca, a gente tem estudo hoje para mostrar isso. Ele ativa receptores semelhantes aos que a morfina estimula. Tanto a farinha branca quanto o açúcar. As pessoas são viciadas, elas precisam comer. Então você pode fazer um desafio com a maioria das pessoas. Vamos ficar 2 dias, bem raso. 2 dias sem açúcar branco e sem farinha branca. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas não vão conseguir. Não vão conseguir. É um vício É real. vício real. E tem que ser tratado como vício. Tem que ser feito desmame. Não dá para você falar que você vai parar de comer. Você tem que ir diminuindo a sua ingestão. É igual, por exemplo, a gente tem estudo científico mostrando que o indivíduo com doença autoimune que agride tireoide, tireoidite Hashimoto, se ela corta o glúten,
ela consegue entrar em remissão. Existe uma porcentagem alta. Consegue negativar a agressão à tireoide. Você leva essa informação para um indivíduo com essa doença. A minoria vai parar. Ela muitas vezes não tem nem capacidade de vontade, de protagonismo de parar com aquilo. É difícil? Absurdamente difícil. Eu, por exemplo, não como glúten há muitos anos. Só que esse ano, por exemplo, teve a festa do meu sobrinho e a senhora que faz o salgadinho, desde que eu sou criança, foi lá e fazer salgadinho. Então, assim, aquele apelo emocional, claro que o salgadinho dela é incrível, é o melhor salgadinho que eu já comi. Eu não comi. Eu comi sem economia total, como diria, enfiei o pé na jaca. Resultado, muita fadiga, 1 mês de urticária, 1 mês de muita asma, por conta de um dia com muita ingestão desse alimento. Você falou um negócio interessante que eu tenho percebido depois que eu comecei a conviver com você e eu talvez seja o paciente 04, né? Porque é a doutora Jéssica, o Miguel e agora eu sou o terceiro, né? Porque é realmente um caminho sem volta. Uhum. Quando você começa a sentir a disposição, sentir aquela vontade que talvez estivesse adormecida ali por uma fadiga constante, que você vai acostumando. Vai né? acostumando. Mas quando você vai limpando o organismo, a minha sensação é de que é difícil voltar atrás. Isso é positivo, não é? É positivo. Eu já tive um momento da minha vida no qual eu passava, por exemplo, 6:30 da manhã em frente ao botequim, via a galera ali bebendo ainda, da noite, e rindo, sorrindo. Eu já passei esse momento de falar, poxa, eu queria estar ali. Né? Porque o que eu sei hoje me gera realmente um peso. Hoje, com certeza, eu nem faço uso de bebida alcoólica, mas conhecimento gera uma responsabilidade muito grande. Eu vejo que o conhecimento ele traz a responsabilidade de ter que compartilhá-lo, né, para o bem das pessoas, mas ele liberta também. Liberta também. Traz um peso também, porque saber da verdade muitas vezes é saber diferente do que a massa sabe. Isso muitas vezes gera dor, porque a gente vê que muitas vezes pessoas inteligentes estão num raciocínio, num pensamento inadequado, errado. Com relação, por exemplo, à alimentação, com relação, por exemplo, ao estilo de vida, a crenças inadequadas. E quanto mais limpo o organismo tá, mais repulsa... Mas voltando ao organismo limpo, sim. A gente que começa a ter uma rotina mais saudável, uma rotina com alimentos melhores, pequenos desvios já causam grandes estragos. Isso é bom, né? Porque é um caminho constante de... É bom e assim, por exemplo, para mim, de um lado foi ótimo ter passado muito mal com essa alimentação no aniversário do sobrinho, porque agora para mim, assim, eu já não comia, então agora não tem chance nenhuma de eu comer. Por mais que eu vá olhar e falar, poxa, bonito, dá vontade? Claro que dá. Não sou Deus para falar, não, isso aí é um mero alimento. Não, dá vontade, mas não como. Não tem jeito. Eu vou pensar num mês de mal que eu passei. Você não vai pensar, mas claro que você vai lembrar das boas experiências de criança lá, mas o que vai bater mesmo é o tanto que você passou mal aquele mês. Então, acaba que é um processo que naturalmente, porque o início é muito difícil. É muito difícil. O início é assim, por isso que poucas pessoas entram nessa rotina. Sim. Mas depois que entra, é difícil sair. E que bom que é difícil sair, porque você tem muito mais energia, muito mais disposição. Muito mais felicidade. Muito mais felicidade. Eu acho que é boa. Eu acho que esse é o... Porque é sacrifício? É sacrifício. É dolorido? É muito dolorido. Mas o resultado, o ganho é muito grande. É muito grande o ganho. Então vale a pena. Vale a pena investir em tudo isso. Sensacional, doutor. Doutor, passando para o segundo ponto macro, então nós já falamos bastante e nós estamos entrando no segundo agora, então provavelmente esse podcast vai durar umas 2 horas, tá? Partiu. Tem energia de sobra, sem economia. Tá pronto, né? Alguns já estariam exaustos, nós não, né? Só para isso vou tomar a minha geleia real aqui. Boa. Fique à vontade de tomar água também. É um petisco de alta performance. Petisco de alta performance. Doutor, algumas perguntas gerais que a gente separou. A gente não, a Kai. Dá a César o que é de César. Sim. A vitamina D pode ser obtida apenas com a exposição solar? Algumas pessoas conseguem manter vitamina D em níveis ideais só com exposição solar. Normalmente são pessoas de pele clara, jovens e magras. Algumas pessoas conseguem, mas é minoria.
Nós, por exemplo, agora estamos sintetizando 0 vitamina D, que é um hormônio, na verdade, né? A gente faz e a gente precisa da iluminação. Mas respondendo, sim, é possível. É raro, mas é possível. Sendo raro, então, a tendência é que a grande maioria das pessoas tenha que suplementar. A maioria precisam, e até porque, assim, poucas pessoas conseguem ter uma rotina de exposição solar adequada, que seria na horizontal, com o mínimo de roupa possível, sem protetor solar, no momento de sol mais forte. Beira impossível. Beira impossível. Para a maioria da rotina das pessoas. Porque a grande maioria das pessoas, primeiro, não tem nem espaço para tomar esse sol, né? Principalmente em cidades grandes. Né? Uhum. A segunda, nesse horário, ela está trabalhando, então nos resta a suplementação. E que bom que nos resta a suplementação. Porque que bom que temos essa ferramenta. Que bom que né? temos. Existe suplemento para depressão? Suplemento para depressão. Eu acredito que existe suplemento para todo mundo e para tudo, mas sempre tem que ser avaliado a situação do indivíduo. Tem indivíduos que precisam do remédio para depressão. Então talvez o que eu falei até aqui fique parecendo que não. Sim, muitas vezes precisa de remédio. Mas mesmo o indivíduo que esteja tomando remédio, ele pode se beneficiar com uma avaliação personalizada. Então só de melhorar a B12, vitamina D, magnésio, coenzima Q10, ele já vai ter uma melhora. E existem suplementos que podemos considerar mais específicos. Plantas, por exemplo, como alecrim. A gente tem estudo mostrando que o alecrim ele pode ajudar esses indivíduos com depressão. Ou o que eu falo muito, própolis. Temos estudos com pacientes deprimidos, moderados a graves, utilizando própolis com resultados interessantes. Então sim, pode ser utilizado, mas sem deixar de lado a avaliação correta e sem negligenciar a necessidade do remédio, porque existe a necessidade também, isso é grave. Então, no quesito depressão, existe o tratamento mas com toda essa convencional, com toda essa ressalva, mas é importante avaliar o tratamento paralelo para andar em conjunto. Caso a caso, sim. Não tem... Aí vai a próxima pergunta, existe bala de prata? Nossa, seria ótimo. O dia que eu descobrir, eu tenho certeza que eu não vou. Seria ótimo, não existe. Porque a bala de prata, na verdade, ela se fragmenta. A bala de prata se fragmenta em várias atitudes importantes para nós. Desde a religiosidade, ao estilo de vida como um todo, a suplementação, a alimentação, ao que nós pensamos. Essa é a bala... Se a gente for juntar tudo isso, essa é a bala de prata. Então são várias, né? Essa é a bala de prata. Eu tenho uma teoria que a intensidade distorce o tempo. Eu não, né? Eu já ouvi isso algumas boas vezes e fez sentido para mim. Já que não existe bala de prata e já que são muitas variáveis, mas que existe no final, quando você encontra o seu padrão, existe um padrão, né? O seu padrão de suplementação, o seu padrão de rotina de exercício físico, de sono. Já que existe um padrão, é bom começar cedo e errar rápido, né? Porque quando você acha o padrão, quanto mais cedo você achar o padrão para você, a chance da sua produtividade estar em níveis elevados, da sua felicidade estar em níveis elevados, é gigante. Então, você acha que errar muito e aceitar o erro como ferramenta de aprendizagem é essencial? Sim, então você está falando, na verdade, de humildade. Eu acredito que nós precisamos ter humildade suficiente para entender que a gente pode errar. Em várias situações da minha jornada, eu entendi que eu estava totalmente errado. Claro que sempre, quando identifica, dói muito. Então, por exemplo, quando eu estava na jornada vegetariana, eu fui vegetariano quase 20 anos. Eu comecei com essa jornada com 17 anos e com 30 e poucos que eu vi que isso não era legal para mim. Eu dava aula sobre isso, eu fiz cursos sobre isso, conheci pessoas incríveis e estava no núcleo dos vegetarianos. Quando eu detectei isso, para mim foi uma dor muito grande, porque eu me vi numa necessidade de falar o contrário, de fazer o contrário, e eu imaginei que as pessoas desse núcleo não gostariam mais de estar junto comigo. Claro que isso aconteceu. Doeu. Isso aconteceu, né? Aconteceu. Doeu muito. Só que depois que você descobre algo que faz sentido, algo que é verdadeiro, não tem como voltar atrás. Com relação à política aconteceu a mesma coisa. Eu acreditava que o lado X era o lado. Na hora que eu fui ver fatos que falavam que, bom, esse lado é errado.
Ele fala de coisas que não são verídicas. Doeu muito também, porque eu professava o contrário. Isso em várias situações, ou a própria medicina. Eu tinha certeza que eu buscava uma medicina 100% natural. Falava mal de whey protein, falava mal de exame laboratorial, falava mal de suplemento. Eu falava mal. Até eu entender que eu estava falando merda e que o caminho era o contrário. Eu tive que engolir aquilo a seco e doeu absurdamente. E aí eu vi que realmente precisa de suplemento. Então, por exemplo, quando eu comecei a entender que tinha B12 baixa, eu comecei a estudar onde tem B12 em comida. No início eu indicava comida. Você queria provar que... Eu queria o caminho natural. Uhum. Não funciona. No caso do ferro, por exemplo, impossível. Para uma pessoa trocar um comprimido de ferro de farmácia de boa qualidade para comida, ela vai ter que comer 5 quilos de filé mignon, por exemplo, um comprimido. Impossível. Então, assim, na hora que eu detectei, eu falei, caraca, eu tô errado. Aí doeu meses. E eu estudando, tentando espernear para achar outra resposta, mas não, eu tava errado. E tive que mudar. Talvez essa seja... Talvez essa seja a maior qualidade de um ser humano na busca por soluções, a humildade. Tem que ter, porque a solução, a gente muitas vezes tem uma solução que não é a melhor possível. E eu acredito que eu tenho certeza que as soluções que eu sei hoje, em breve, elas vão ser obsoletas para mim. Eu vou descobrir coisa melhor. Vai doer do mesmo jeito e a gente precisa de ter essa humildade, com certeza. Esse é o espírito científico, né? A gente tem que sempre estar buscando algo melhor, sempre testando algo melhor, sempre buscando algo melhor. E uma pergunta muito relevante nessa volta, doutor, eu não uso açúcar branco, mas uso adoçantes. É uma boa opção? Depende. Eu ia falar péssimo. Não, depende. Então, por exemplo, um adoçante como stevia é muito menos pior, né, que é natural. Mas o problema do adoçante é que ele está enganando o organismo e ele mantém o vício do doce no organismo dele. Então o ideal é parar com esse açúcar. Mas assim, na jornada da retirada é uma boa estratégia. É melhor do que o açúcar? É melhor do que o açúcar, mas o melhor é não ter esse adoçante. Uma boa estratégia seria usar o mel, que é um açúcar de excelente qualidade. Era a próxima pergunta. Era a próxima. Do roteiro, né? Se mel é um adoçante saudável. E não é, porque, por exemplo, se eu colocar o mel numa bebida quente, claro que é gostoso, mas eu vou perder muito da qualidade desse mel. Eu vou perder propriedades interessantes do mel, então não vale a pena. Agora, o mel em bebidas frias, bem legal. Então, por exemplo, hoje a gente não faz uso de bebida alcoólica, mas a gente faz drinks incríveis. Então a gente coloca algumas própolis de abelhas nativas, ou até uma própolis verde, vermelha, e alguns méis diferenciados. E algumas frutas, folhas. Fica sensacional. Que bacana. Sensacional. Então, mas assim, o mel ele é um açúcar que vale a pena consumir. E o que a gente tem que saber é, mel não é só água e açúcar. Mel tem muita coisa interessante que pode ser interessante para a nossa saúde. Boa. Quer falar mais sobre mel? Por que as pessoas deveriam usar no dia a dia? Quais são os componentes presentes no mel que são importantes, interessantes? Deixa eu só voltar um negócio antes. Eu não lembro quem te perguntou isso, mas o Dr. Laí Ribeiro falou em determinado momento sim. que as pessoas não deveriam beber mel, né? Ou consumir mel direto na colher ou na boca. Discorra um pouco sobre o mel, acho que eu misturei um monte de perguntas junto aí. O Laí Ribeiro é incrível, ele é daqui de Juiz de Fora também, e já dei aula na pós dele, mas não é porque eu admiro, não é porque eu já dei aula para ele que eu preciso concordar com toda a fala dele. Ele fala que não deveria se consumir mel por conta da presença da frutose. Essa é a fala dele. Não sei se é uma fala atual, porque esse é um vídeo que está rolando super antigo. Não sei se ele mudou. Mas o mel sim tem frutose, mel sim tem glicose. Tem uma quantidade considerável, mas é importante saber que tem muito mais do que isso. Nós temos compostos bioativos com ação antioxidante, minerais, vitaminas, enzimas digestivas. Por conta dessa fração a mais do açúcar,
é que a gente deveria consumir o mel. É que vários estudos mostram efeito antioxidante, antimicrobiano, antitumoral, e seria interessante o uso diário, e não o uso igual pela nossa cultura, utiliza só quando tem dor de garganta. As pessoas sabem que é interessante, mas a gente tinha que superar essa visão de mel como remédio para mel como um superalimento que deveria estar todo dia na nossa alimentação. Então, por exemplo, quando eu competi em águas abertas em São Paulo, 5 mil metros, o meu alimento no intra-prova foi mel. Eu coloquei aqui, eu tava com a roupinha, né? A água tava fria. Eu coloquei sachezinhos de mel em volta do meu pulso, usava melzinho e descartava aqui na roupa. Me ajudou muito. Então, assim, além de ser um excelente alimento pro atleta, também pode ser pro pré ou pro pós-treino. Ou até entra na água, né? Que você Ou fez quase intra-treino. fez quase um milagre. Porque na hora que você me falou isso, eu perguntei, mas como? Porque você tá nadando, aí você pega o mel e ainda tem a consciência de descartar certo. Eu tive que treinar isso, mas eu virava de costas, tomava o mel e depois descartava. Porque, poxa, pegar um sachê de plástico e jogar no mar é maldade, né? E aí eu descartei no lixo. Admirável. Falando de mel, é importante também falar sobre a qualidade do mel, né? Porque Sim, sim. quando eu comecei a conviver mais com você, inclusive você me deu um mel semana passada que eu comi. O que eu trouxe do Rio Grande do Sul? Ontem à noite eu abri aquele mel e falei, pelo amor de Deus, o que Não é é? isso? O aroma, o sabor. Nossa, uma loucura. Isso aqui é completamente diferente do mel do supermercado, né? Total, não tem nada a ver. Isso sim é mel, né? Ou o mel do supermercado tem alguma utilidade? O mel do supermercado é mel, normalmente é mel. Um detalhe importante é que a maioria do mel, do produto vendido como mel é falsificado no mundo, a maior parte dele é falsificado. No supermercado costuma ser mel, mas o problema é que são produtos são méis misturados, são méis pasteurizados. Então são méis que passam por um processo industrial que tiram muito da sua característica. Tira aroma, tira sabor, tira textura. Então realmente se torna um alimento mais pobre. Perfeito. Quarta pergunta. Aromaterapia pode ajudar na ansiedade? A ansiedade é um problema real hoje no Real, mundo. sim. A aromaterapia pode ajudar? E quais outras opções a pessoa tem para tratar? Porque a ansiedade tem uma questão que existe um nível de ansiedade no limite, que a pessoa talvez pode chegar até a depressão causada por ansiedade, né? Mas existe ansiedade branda, mas é uma ansiedade que incomoda e a pessoa quer tratar aquilo. Como lidar com essa ansiedade do dia a dia para viver uma vida mais plena? Sim, temos estudos mostrando, né, que alguns óleos essenciais podem ajudar, mas sinceramente a real ajuda para esses casos é uma mudança de mentalidade. Então, assim, a suplementação pode ajudar, a aromaterapia pode ajudar, remédios podem ajudar, mas a cura, vamos falar a verdade, a cura da ansiedade não é nada disso. Tudo isso vai ajudar e tudo isso são subterfúgios para poder ajudar, são muletas. A real cura é a mudança dessa necessidade de antecipar, de querer resolver 100%, do imediatismo, né, é da aceitação, é da humildade e também do preenchimento da alma humana, né, porque o ser humano hoje vive vazio. Ele vive vazio internamente, ele busca pequenos prazeres na ilusão de que isso vai alimentar o coração dele, e não vai, é ilusão. É o que a gente falou da pornografia, é o que a gente vai falar de alimentos que não tem nada de nutritivo, são só alimentos hiperpalatáveis, é o que a gente pode falar de promiscuidade também. A pessoa acha que ela vai se beneficiar num relacionamento talvez extraconjugal, vai ter prazer, mas aquilo vai destruir a alma dela, aquilo e tudo isso que eu estou citando. Então, esse é o problema, é trazer maturidade para uma sociedade que ainda é muito imatura. São coisas comuns. Em vários círculos, é normal, todo mundo bebe. Né? Você falar hoje que não bebe, você é o ET. Eu sei que eu sou o ET hoje. E assim, é claro que eu evito esses ambientes, mas nos poucos ambientes que eu frequento, que está todo mundo bebendo, e as pessoas fazem questão, não, você tem que beber. Você não vai beber nem um vinhozinho, nem um whiskyzinho, mas isso aqui é incrível, é importado, é isso, aquilo. Não quero. A minha escolha é não utilizar isso. Então a gente incomoda.
talvez é um exemplo que incomode. E talvez essas pessoas saibam que elas precisam mudar, mas elas não têm força. E muitas delas sabem que se elas fizerem tais mudanças no estilo de vida delas, elas vão perder amigos. E vai perder. Porque para de ter sintonia. Imagina. E o meu melhor amigo, ele é pinguço e eu não bebo. Por mim, eu continuaria amigo dele, mas acaba que até a conversa ela é diferente. Nenhum dos dois consegue, né? Fica desconexo. Vai ficar desconexo, porque ele vai querer sair para beber e eu vou querer sair talvez para fazer um exercício físico. Eu vou querer aproveitar o dia, ele vai querer aproveitar a noite. Então são conversas distintas. Claro que pode existir amor, amizade, mas o convívio já vai começando a ficar difícil. Um dos dois vai ter que ceder para existir convívio. A amizade pode continuar. O convívio... O convívio frequente que vai ser difícil. Com hábitos diferentes. Com hábitos totalmente diferentes, sim. Uma dúvida, talvez da grande maioria dos seguidores, é a ansiedade na sua vida. Ela mudou depois da sua mudança em relação à fé e à espiritualidade? Eu vejo que essa... E é uma mudança recente, né? Hoje é dia 18... Posso dar um passo atrás? Pode. Você pode contar essa mudança? Claro. Porque ela Eu ia começar a contar ela. Tá, vou. Hoje é 18 de outubro de 2024. E hoje eu fui numa missa às 6 horas da manhã, lá na Santa Casa. E estava lá o padre que me batizou aos 11 anos, o padre Leles. Na hora eu chorei, eu fiquei muito emocionado. Porque foi uma escolha minha, me batizar aos 11 anos. O exemplo foi a minha tia Nilza, uma tia muito especial, na verdade, tia-avó. Aos 12 anos eu fiz a primeira comunhão, mas depois disso eu não tive força para continuar nessa jornada dentro da Igreja Católica. E busquei várias filosofias para me preencher, né? Então, a segunda delas, depois do catolicismo ali com 11 anos, foi a filosofia antroposófica. Com 16, 17 anos, eu tinha uma depressão muito forte, tudo perdeu sentido. E eu me agarrei ali no conhecimento antroposófico, que foi maravilhoso. Me aprofundei na medicina antroposófica e fui para fora do país. E, recentemente, eu estava numa fase, eu posso chamar ateia. Parei de crer em Deus, parei de crer em algo superior. A vida realmente ficou preto e branco. E quando você falou, a rainha já estava falando dessa igreja, dos arautos. E interessante, a rainha falava da igreja, eu até criticava ela, porque passava em frente à igreja, fazia sinal da cruz, rezava terço, para com isso, né, que bobeira. Criticava ela, criticava a igreja, até confessei com o padre isso. E aí você comentou, eu fui numa igreja incrível, mas aí quando você falou, eu não escutei, veio quase que um soco no coração, falei, caramba, uma igreja incrível, é isso. E quando eu entrei nessa igreja, na primeira missa, eu chorei do início ao fim dessa missa. Chorei. Parecia que tudo que eu já tinha falado de mal da comunidade católica, acho que tudo que eu estava buscando, eu falei, é isso, é aqui. E desde então, desde julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Desde então, assim, eu invisto muito tempo da minha rotina para estar presente, para cultuar isso. Então, missas aos domingos, eu fiz consagração em Nossa Senhora, estou fazendo a catequese para a gente se casar, a gente vai se casar pela 3ª vez, né, civil, foi na comunidade antroposófica, agora na comunidade católica. O rosário que eu rezo todo dia, sem falta, não tem, isso é prioridade. E falando em ansiedade... Então, 2 pontos. Um que eu nunca nem divulguei. Eu estava viciado em redes sociais. É legal. É muito legal rolar Instagram. É muito legal TikTok, YouTube. Absurdamente. Ele sabe o que a gente gosta. Eu estava viciado. E qual troca que eu fiz? Porque a minha agenda hoje é cheia. Mas mesmo assim eu tinha tempo para vício de rede social. Rezar o terço. Rezar o rosário. Que são os 3 terços do dia. Então, o tempo que eu ficava lá, agora eu fico rezando. Então, assim, meu nível de qualidade de vida, satisfação, de alegria é outro. Eu tenho certeza que eu sou outra pessoa. Eu me observando em filmagens, a minha feição já é absurdamente outra. Antes eu tinha cara de triste o tempo todo. Agora, normalmente, tá sorrisinho, não tá quando eu tô com muita fadiga, que isso ainda ocorre de vez em quando. Mas a ansiedade que me matava
até antes de julho, me matava todo dia. Muita ansiedade. Não posso falar que ela não existe, ela existe ainda. Mas é algo hoje muito mais sutil. E hoje, quando eu me vejo em momentos de muita ansiedade, eu vou rezar. É remédio, é solução a oração. É muito poderoso. Sendo que eu sou aquela pessoa que criticava esse mundo. Falar, que isso, vai rezar terço? Vai na igreja? Gente, mas o nível de conexão, o nível de... o lugar onde a gente pode chegar com isso é muito alto. É igual quando se fala na igreja dos benefícios, né? Que é a felicidade real. Isso é real. É sacrificante? Muito. Rezar todo dia, ter pelo menos... Hoje eu demoro mais ou menos 25 a 30 minutos por terço. Então, se são 30 minutos, vezes 3, 1h30. 1h30 todo dia numa rotina que já é intensa é muita coisa. Mas é mais um motivo para eu acordar cedo, é mais um motivo de sacrifício, mas o resultado É inexplicável, né? pagaria muito mais para ter esse resultado. E eu sei que tem muito mais por vir. Fala um pouquinho dos arautos para quem tá nos ouvindo, porque eu não conhecia, é, e assim, quem conhece às vezes só ouve falar, Sim. nunca frequentou, nunca. Conta um pouquinho do que você tá vendo de diferente dentro da comunidade dos arautos. Eu vou falar como faixa branca. Claro. Eu não sou faixa preta. Eu sou faixa branca, eu sou iniciante nessa jornada dentro da comunidade católica. Mas é uma igreja que cultua o belo, que é algo que está sendo perdido ou foi perdido pela nossa humanidade atual. É só... Não vou entrar em muitos detalhes para não gerar tanta polêmica, mas o belo foi perdido. E lá, um dos princípios da igreja, além da ordem, é a beleza. Então é um local de extrema beleza. Eles cuidam dos detalhes de ponta a ponta. A música é de extrema qualidade. Então é um local que realmente impressiona e realmente preenche o vazio que existe dentro de nós. A gente já está conversando, eu estou conversando com eles, estamos conversando com eles para eles, junto conosco, divulgar mais todo esse conteúdo. Mas o que eu posso falar é que é um local realmente divino. E é uma mudança de vida muito além da vida terrena, né? É muito além. É É muito além. uma evolução literalmente inexplicável. Eu acho que é uma evolução natural, né? As pessoas vão sanando determinadas dores, na hora que elas chegam em determinado momento, ali está a solução e poucas pessoas conseguem chegar até lá. Até porque, poucas pessoas não, existe uma dificuldade de chegar até lá, até porque hoje existe uma cultura de, entre aspas, demonizar tudo que vem da igreja e na escola se conta que os jesuítas que foram um problema do Brasil na Sim, descoberta. sim. Então, assim, também não entrando em detalhes, mas as pessoas vão imputando informações mentirosas, principalmente Sim. na cabeça de jovens, de adolescentes, e isso permanece. Permanece, sim. E forma a opinião da sociedade de forma sucinta. E é uma guerra cultural que nós estamos vivendo. É uma guerra cultural. E a verdade, ela tá muito escondida. Tá muito escondida. Esse é um problema. Esse é um problema de tudo que a gente recebe nessa nossa jornada. E esse eu vi que foi um problema meu. Tudo que eu recebi até ali e superar isso. Foi uma superação com certeza divina, porque foi ali. Você foi o veículo que falou para ir. E aquela missa, para mim, foi quebrou uma corrente que existia dentro de mim. O segundo problema, a comunidade católica mundial ela é grande. Mas um problema que eu vejo que existe, isso eu escuto muito de religiosos comentando, muitos chamam de cristão, católico e IBGE. Né? O que seria? São pessoas que até vão na igreja, mas não é por comodismo, mas elas vão porque o pai ia, a família vai e ela vai. Mas ela não tem um fervor de estar ali, de estar presente ali. Ela não sabe nem por que a missa existe, Ela não sabe. né? Então, por exemplo, eu achei interessante. Eu viajei, fui para o Rio Grande do Sul. Falei, vou aproveitar esse momento, vou rezar o terço. E tinham duas senhoras do meu lado que também estavam com o terço na mão. Falei, que legal, elas vão rezar. Mas não. Elas pegaram o terço como um objeto
um objeto, tudo bem que elas devem ter fé e tal, mas não rezaram. Eu fiquei pensando, para que pegar um terço se não é para rezar com ele? Né? E assim, eu perguntando para várias pessoas, vocês rezam terço? O que vocês fazem? Ah, muitas nem vão na igreja, que é um preceito básico da igreja, o domingo reservado para devoção a Deus. É um dia reservado para Deus e para ir na igreja. Então, esse é um problema também, porque isso eu acredito, né? Que poucos dos católicos realmente sejam praticantes. Devem ser muito poucos, que realmente fazem todo aquele ritual, que, gente, é outra vida. E há porquê de existir, né? Sim, e sim, tem motivo. Talvez eu não sei hoje todos os motivos, eu estou estudando para isso, mas com certeza tem motivo. E essa entidade que está no meio do caminho, né, entre a terra e o céu, ela tem que ser algo muito grandioso, que ela está no mundo inteiro. Tem falhas? Claro que tem. Né, porque eu vejo que também um dos argumentos para falar mal da Igreja Católica são as suas falhas. A minha percepção de iniciante ela é constituída por seres humanos também. E com certeza existe falha. Então, por exemplo, hoje estou estudando a vida do Padre Pio. Ele foi perseguido pela própria igreja. E hoje ele é considerado um santo. A igreja errou com ele? Claro que errou. Mas a gente não pode confundir a mensagem que a igreja quer nos transmitir, que é algo altamente elevado, do que ela muitas vezes faz. Que pode ter falhas. Porque é feita por atos humanos. Perfeito. A fala não foi de faixa branca, não, mas eu entendo a sua... Quem tem a humildade de saber que é o início de uma jornada vai deixar isso sempre claro, mas já é um nível de consciência muito à frente da grande maioria. Né? Entramos de forma natural, vou puxar um pouco de volta pro roteiro, porque a gente tem algumas perguntas bem importantes. Sempre que faço ingestão de cafeína, me sinto mal. Muito bom. Tem alguma opção para dar energia? Existem pessoas, eu sou uma pessoa dessas. Existem pessoas com a mutação no metabolismo da cafeína que fazem com que a cafeína até tenha o efeito estimulante, mas eu senti isso várias vezes. Ansiedade, depressão e insônia. Foi bem interessante quando, por exemplo, eu me mudei, onde a gente mora hoje, eu ganhei da Cláudia sommelier de chás, uma pessoa incrível. Ela me deu um kit de chá super chiques, eu falei, eu só vou usar esse chá quando eu mudar para esse local. E mudei e comecei a utilizar, às 4 horas da manhã. E o que começou a acontecer antes, eu não consumia cafeína nenhuma, eu comecei a ficar deprimido, com muita ansiedade, consumia 4 da manhã. Chegava à noite, 8 horas da noite, não dormia. 8, 9, 10, 11, 1 hora, 2 horas, eu lá com o olho vidrado. Gente, o que está acontecendo? Até eu descobri, aí eu fiz um exame genético, no exame genético mostrou que eu quase não metabolizava, porque eu consegui silenciar esse gene. Hoje eu consigo metabolizar, mas é tema para depois. Mas tem pessoas aí, assim, para descobrir é fazer teste. Não precisa fazer o teste genético. Ela pode fazer. Mas o teste simples, fica 3, 5 dias sem cafeína e vê o que acontece na sua vida. Agora, se tem produtos que podem trazer o estímulo sem ser a cafeína, ótima pergunta. Existem vários. A gente pode pensar na teacrina, é um outro produto que pode trazer esse estímulo. Ela vai ter que testar essa sensibilidade. Mas realmente a cafeína, ela é imbatível. É porque é até difícil falar, porque quando você vai dosar no nível de efeito, ela é... Para quem não toma absurdamente em doses altas, igual eu tomava, o tempo inteiro, que aí a gente vai perdendo a sensibilidade. Vai perdendo a sensibilidade. Mas para quem toma pouco, ela é muito eficiente, né? Muito, muito. Essa é uma característica interessante. A gente tem que saber usar a cafeína para ela ter resultado. Não adianta querer ficar todo dia tomando muito, porque o organismo satura e ela para de ter efeito. É o que você falou. Se você usa de vez em quando, dose baixa, é incrível. É um gás sensacional. Mas respondendo objetivamente, é difícil encontrar produto com efeito tão incrível quanto cafeína. Boa. Doutor, eu queria entrar no ponto 3, e aí um pouco do meu testemunho como seu sócio. Depois de talvez 6 meses
da empresa constituída, operando, eu consegui entender que você usa três pilares na sua vida profissional e que se expande para a vida pessoal, né, até espiritual, que é o método, a autoridade e a audiência. O método nós já cansamos de falar aqui hoje, que é a medicina fisiológica o mais natural possível. A autoridade, para quem não entendeu, é o fator de você ter resultado com você primeiro para depois indicar para os outros. Porque, sendo muito claro, as pessoas não querem consultar com um nutricionista obeso ou com um profissional, um educador físico que não está no shape. Isso é a realidade. Isso é a cabeça das pessoas, 99%. E também existe a questão da audiência, né? Que não adianta nada ter método, autoridade, se ninguém está vendo isso. Nesse terceiro passo, nesse terceiro ponto do podcast, que a gente entra numa conversa mais direcionada para o profissional da área da saúde, eu queria que você contasse quando você começou a produzir conteúdo. Como era e por que você decidiu começar a produzir conteúdo? Boa. Eu era contra qualquer tipo de tecnologia, na verdade. Muito imbuído daquele sentimento ou daquele impulso de querer algo 100% natural. Só que chegou no momento que eu via que o que eu fazia eu considerava incrível, ainda no 100% natural, mas eu sabia muita coisa. E eu tinha quase nenhum contato com as redes sociais, mas eu comecei a ver que profissionais que se destacavam em redes sociais, que tinham audiência, eles tinham agenda cheia. Eram profissionais que cobravam valor adequado para o trabalho dele. E eu ali tinha agenda vazia, atendia às vezes um paciente por semana e cobrava um valor super abaixo da minha necessidade. A minha sorte é que eu tinha pais que tinham condição de me bancar. Mas claro que isso me incomodava, eu já queria minha independência financeira. E eu comecei a me perguntar o que eu tenho que fazer para ter a minha independência e para as pessoas saberem que o que eu faço é incrível. Eu comecei a fazer algumas palestras no offline, zero resultado, zero. Na verdade, não. Eu comecei a fazer muita palestra, até internacional, comecei a ter algum resultado no consultório, comecei a ter alguma visibilidade e eu vi que isso foi bem interessante. Eu dei aula na Alemanha, na Eslovênia, no Brasil já rodava para falar de apterapia, mas ainda nada como o online. Quando eu detectei isso, foi uma outra dor também, porque eu tive que quebrar tudo aquilo que eu... Por exemplo, eu me recordo uma vez que a rainha postou uma foto no Orkut, comigo e com ela. Eu falei, que absurdo, você postou uma foto nossa. Não pode, vai atrair mal olhado, não sei o quê. E aí, quando eu detectei, eu falei, bom, agora eu tenho que falar. Só que a minha natureza é de uma pessoa muito tímida. A minha natureza é de estar em casa, lendo, fazendo esporte só, de nem estar conversando. Então eu vi onde eu estava e vi onde eu queria chegar. Falei, bom, tem um abismo aí. Como é que eu vou transpor esse abismo? A estratégia foi a minha melhor amiga, a minha avó. Com ela eu sempre tive 100% de liberdade para falar tudo. Já sei, vovó. Ela morava no lar de idosos. E os primeiros vídeos do meu Instagram, eu boto óculos, ou às vezes boto óculos nela e filmava ela. Ei, vovó, falava conversando com ela. E ali eu comecei a treinar. Ali foi o treino, com a vovó, falando de casamento, batendo papo com a vovó. E aí fui aumentando essa... Foi o começo de tudo. Foi o começo de tudo. Foi Boa. com a vovó Céia. Boa. Eu tento levar para os nossos alunos o que a gente faz no nosso dia a dia. Em relação à audiência, né? Em relação a método de autoridade, eu não tenho nem a pretensão, nem a condição de entrar na seara. Meu objetivo aqui é te fazer perguntas. Na audiência, a gente hoje tem um trabalho bem relevante. Sim. Você, antes de nós sermos sócios, você já tinha uma audiência bem relevante e isso tem aumentado drasticamente. E aqui tem algumas perguntas que são dores dos profissionais da área da saúde relacionadas à audiência, tá? A primeira é, como você tem tempo para atender em consultório, ter sua rotina e gravar conteúdo? Por quê? Uma dor da grande maioria dos profissionais da área da saúde é, ou eles delegam o marketing para agências de marketing que fazem um Ctrl-C, Ctrl-V,
né? Eu deixo isso Já muito passei claro. por isso. Eu deixo isso muito claro porque é uma realidade de 99% dos profissionais da área da saúde que tem consultório, que estão tentando ter mais audiência, porque a agência, ela vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. O modelo de negócio da agência não é escalável, é escalonável. Então, tem que ter mais gente para executar o Ctrl-C, Ctrl-V. Ponto. Do outro lado, e é o que você passava antes da gente estruturar uma rotina mais eficiente, é aquela demanda de gravar vídeo e ter ideia o tempo inteiro e chegar à noite depois do consultório tem que gravar vídeo e não dá resultado. E hoje a gente consegue trabalhar no meio termo, inclusive é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? A gente ocupa da sua agenda aí o quê? 4 horas na semana, né? Pra gravação. Ah, tá. Pra gravação. Não, pro resto aí já é outra história, aí já tá em outra seara. Como que você faz para ter tempo em consultório e ainda ter tempo para gravar conteúdo? É questão, assim, o início realmente é um parto, porque a gente tem que manter o consultório como está e fazer esse extra. Então todo início de uma nova jornada, ele é do empreendedorismo. Ele é absurdamente quase impossível, porque o que é profissional vai manter o que faz e vai botar algo extra. Hoje a gente está num momento um pouco mais confortável, né? Tem agenda de consultório, hoje ela é reduzida, eu atendo hoje 2 dias na semana, o que não significa que não me dê muita mão de obra diária, porque existe um pós-consulta hoje que o meu paciente precisa de atenção e eu faço isso com muito carinho, mas além disso a gente tem momentos de qualidade para gravação, de reuniões, então é uma jornada que ela deve ser pensada. E ela foi pensada durante muito tempo para chegar onde a gente está hoje. Então a gente tem uma equipe incrível que nos ajuda. Sem ela a gente não estaria fazendo isso hoje. A gente tem você que está aí olhando toda essa equipe com frequência. E tem a rotina também do exercício, que também é imprescindível. Porque não adianta trabalhar muito e não cuidar da saúde física. E tem a saúde mental, e tem a família. Então é uma matemática muito delicada. De equilibrar pratinho. Né? É difícil equilibrar pratinho e realmente pisar em ovos muitas vezes. Mas tem que ter as prioridades inegociáveis. Então a pergunta número 2. Me sinto perdido quando leio alguns conteúdos, porque eu não aprendi nada do tipo na faculdade. Então provavelmente essa pergunta é de uma pessoa que está tentando entrar numa carreira um pouco mais fisiológica como a que você trilha hoje. Qual sugestão você tem para esse tipo de dificuldade? Realmente o início... Então, assim, hoje é um cenário muito diferente de quando eu estava na faculdade e mais diferente ainda de quando, por exemplo, meu pai estava na faculdade. Mas falando da minha realidade, eu era o único acadêmico de uma faculdade inteira que falava de alguma coisa diferente do que a faculdade ensinava. O único. Hoje já existem simpósios, já é um pouco mais normal. E eu perdi. Repete a pergunta para mim, por favor. É questão de conteúdo que não aprendeu na faculdade. Correto. Então, assim, realmente é angustiante saber que sabe pouco com relação a um determinado conteúdo. É o que eu vivo hoje na igreja. Eu sei que eu não sei quase nada. Eu sei que eu não sei falar todas as falas que uma missa eu deveria falar. Eu não sei. É angustiante, mas é uma jornada que a gente tem que ter paciência, humildade, para saber que você está estudando para chegar no local onde você gostaria, com um pouco mais de conhecimento. E sempre tem que ter um professor, um mestre para te ensinar, alguém que já passou ou passa pelo caminho. Porque você pode sim trilhar sozinho, é possível. Foi o que eu fiz. Mas no caso, eu tô falando sozinho, mas é mentira. Na verdade, eu tive muitos mestres incríveis. Comecei pelo meu pai, tive o Tim, se eu for citar aqui, tive o João Teruia. Foram muitos. Laí Ribeiro eu considero um mestre meu também. Então eu fui pegando o que tem de melhor em cada um e resumi e vi o que realmente fazia sentido para mim e pro meu público. Mas assim, a pessoa pode, autodidata, começar a estudar. Vai ser uma jornada muito grande. Mas ela pode escolher alguém que já chegou num local onde resumiu tudo isso. Eu acredito que uma parte da minha sorte, além de ter sido abençoado por várias questões de saúde, foi de ter tido um pai que realmente já pegou uma jornada dele, resumiu e me entregou. Então eu já economizei anos ali. E tive outros mestres a mesma coisa, que resumiram. Então, por exemplo, do João Teruia, eu tinha reuniões semanais com ele, de mentoria. Ele me deu de presente.
mentoria semanal. Infelizmente, ele faleceu e toda semana ele entregava tudo que ele sabia para mim. O meu pai, eu colava, eu era colado nele. Eu atendia já gratuitamente antes de formar, porque eu tive a sorte de estar com ele e ele fazia a supervisão. Então, eu já me formei sabendo atender, já tendo prática clínica numa medicina mais natural. Muito bom. Então, ter um mentor que te entrega um pouco do caminho das pedras ali é essencial. E é importante saber que o mentor não vai excluir a necessidade de estudar. Eu vejo que existe a tendência hoje eu quero tudo pronto, eu quero só o protocolo. E acha que não vai ter que estudar. Vai ter que estudar muito também. Mas o mentor vai te encurtar o caminho e vai falar, ó, é isso aqui, estude agora. E diminui a chance de perder tempo com erros. Perder tempo com coisa que não precisa. Falando bem simploriamente. É isso. O que acha de profissionais que cobram muito barato nas consultas? Você acha que é uma falta de método, de saber trilhar cada um desses passos que a gente tanto fala aqui? Você acha que é falta de conhecimento? Eu já fui esse profissional. O que você falaria pro Dr. Michael? Eu já fui esse profissional, mas assim, mas foi algo calculado. Então eu tinha o meu básico garantido pelos meus pais, que era muito além do básico, e eu queria começar a atender as pessoas, eu queria já começar a ajudar as pessoas. Então qual foi a minha estratégia para chegar um dia de cobrar um valor que eu considero justo? Eu vou começar a atender de graça. Do momento de graça para começar a cobrar, eu me lembro que quando eu comecei a cobrar era R$10. Muito barato, R$10. E eu lembro que quase todo mundo parou de se tratar comigo. Mas foi o caminho que eu encontrei de começar a ter pacientes. Agora, se o indivíduo cobra muito barato, mas isso não progride, não cumpre, deixa eu procurar uma palavra, não atende à necessidade básica desse indivíduo, aí tem alguma coisa de muito errado, né? Porque o valor do trabalho do profissional tem que pagar os cursos, ele tem que pensar no tempo que ele investiu em estudo, em cursos que são caros. No mundo das práticas naturais são muito caros os cursos. No meu caso, por exemplo, eu levo em conta todas as viagens que eu fiz para a Europa, que foram muitas, para aprender. Tudo bem que tiveram várias viagens que foi para aprender sobre visco, só. Teve viagem que eu fui para a Itália só para aprender sobre tecnologia REAC. Mas a gente tem que levar em conta. E outra, a gente tem que levar em conta também a dedicação que a gente tem ao nosso paciente. Então, por exemplo, hoje eu faço uma consulta e eu tenho que ter agenda para garantir um pós-consulta desse paciente. Porque ele pode ter dúvida, ele pode passar mal. E isso eu tenho que embutir no valor. Porque imagina, ele me paga só o valor correspondente àquela consulta, mas é um paciente que, porventura, pode me exigir um pós-consulta. É trabalho. Lá na Suíça, por exemplo, quando o paciente precisa de pós-consulta, ele liga para um 0900. Ele paga. Aqui não tem isso. Porque é trabalho. Né? Então hoje eu vejo que é um luxo, né, de cobrar um valor que eu acredito seja justo, que paga a qualidade do meu atendimento e paga também esse pós-consulta que é necessário. Boa. E como é que você perdeu a insegurança em prescrever suplementos? O início realmente assim, foi comigo mesmo. Eu comecei com um paciente 0, depois fui para o paciente 1, que eu vejo que são os familiares. Então meus avós foram os primeiros, depois de mim. Depois foram outros familiares e amigos, paciente 2. Depois chegou no consultório. Então já chegou já com segurança. E nessa jornada toda muito estudo. Então não eu aprendi e já levei para o consultório. Não. Eu aprendi, eu testei em mim, na família, nos amigos, fiz um monte de consulta ali gratuita. E aí depois chegou no consultório. Tem um negócio hoje na plataforma Dose Certa que eu acho genial. Quando você falou isso, eu não tinha entendido o poder. Que são os atendimentos... Que eu faço e que a gente transmite lá na plataforma. Exatamente. Claro que consentimento de todos os participantes, né? Mas poder assistir um médico experiente analisando o exame laboratorial, prescrevendo a suplementação e conseguir entender qual é o resultado real disso, isso tira muito primeiro a insegurança, tanto Sim. para o profissional quanto para o
paciente e gera muito mais qualidade no atendimento, né? Isso é... Sim, é um atendimento, na verdade, que eu faço no meu consultório por minha conta e a gente transmite lá na plataforma, né? Mas é uma forma de trazer para a prática todo o conteúdo que está sendo aprendido. Porque senão fica um conteúdo muito solto, né? E lá a gente mostra como isso é concreto. E melhor ainda porque dá para ver o resultado que isso gera na vida da pessoa. Exato. Peço exames laboratoriais de acordo com a queixa do meu paciente. Tem algum que eu deveria pedir por padrão? Como assim por padrão? Pedir antes de saber a queixa. Por exemplo. Ah, entendi a pergunta agora. Padrão de solicitação. Isso. Ou por queixa. Entendi. É. Como que eu faço hoje na minha prática clínica? Eu tenho um pedido básico. O que eu considero básico? Vai ter nesse pedido. Então eu considero básico avaliar a função da tireoide, fígado, rim, algumas vitaminas B12, vitamina D. Então tem um padrão básico. Agora, o paciente chegou e ainda tem muitas dúvidas. Por exemplo, eu preciso de mais alguma informação? Por exemplo, tem hipotireoidismo. Eu preciso saber do selênio, do zinco, do cobre, do cálcio dele para aumentar a vitamina D. Aí eu posso pedir mais algum outro. Então sim, eu prefiro trabalhar com um padrão básico, mas tem pacientes que já chegam com algum pedido de outros profissionais. Muitas vezes já é o suficiente. Na maioria das vezes, não. Boa. E aí, para finalizar, medicina integrativa. Existe um preconceito que eu não sei dizer, se você vai saber muito melhor, que foi desenvolvido no mercado em relação à medicina integrativa. O que você tem a dizer desse preconceito e o que você tem a dizer dos resultados da medicina integrativa? Existe o preconceito. Parte do preconceito ele é fundamentado, né? Então realmente existe profissional picareta. Existe mau profissional em qualquer âmbito. Na medicina integrativa não é diferente. Então parte ela é justificada. Mas parte ela é injustificada, porque grande parte das condutas indicadas dentro das práticas integrativas são fundamentadas pela ciência também. Claro que com o diferencial de serem normalmente estudos menores do que dos remédios da Big Pharma. Mas... E outra coisa, não é porque o profissional trabalha com medicina integrativa que não existe um padrão. Então, por exemplo, eu trabalho, tem apiterapia, tem suplementação, gosto de aromaterapia, fiz fitoterapia. Agora, tem outro profissional que nem sabe trabalhar com suplemento, mas ele sabe trabalhar com aromaterapia e com medicina quântica. Não tem nada a ver um tratamento com o outro. Eles vão entregar a mesma resposta? Muitas vezes não. Então assim, varia muito. E existe também, assim, o preconceito com relação a se não está na faculdade não é bom. Isso existe. Então, muitos profissionais ainda têm certeza que só o que está na faculdade, só o que está no protocolo das sociedades que é válido. Saiu daquilo, é lixo. Né? Descartando toda a cultura das sociedades, descartando populares, né? Descartando vários estudos que temos, por exemplo, de B12. Tem muito estudo, não dá para ler em vida tudo, não dá. Descartam. É só remédio, é só o mundo remédio. Quando fala de B12, igual na faculdade, eu escutei isso, minha faculdade foi incrível. Mas falou quase nada de B12, falou para vegetariano e para idoso, de maneira muito simplória. Não falou que adulto jovem poderia precisar, não me recordo. Doutor, encerramos por aqui. Acho que foi um papo longo e muito produtivo. Passamos por todas as áreas. Muito bom. Tanto do Dose Certa quanto da sua vida. Queria saber se tem algum recado para dar para os nossos espectadores. Recado. O recado acho que assim, é bem simples na verdade, né? É não desistir em querer algo melhor, independente de onde a pessoa esteja. Sempre existe algo melhor, independente de onde a pessoa esteja. Pode ser no fundo do poço, pode ser ela se achando nos céus e se achando, como diria minha avó, como é que é? Alguma coisa da cocada. O rei da cocada. O rei da cocada, preta, não importa. Sempre existe algo melhor e eu acho que a palavra certa seria humildade. Humildade de estar aberto a possíveis mudanças. Essa eu acho que é uma característica que eu sei que eu tenho e que as pessoas deveriam ter também. Porque muitas vezes a pessoa vê o erro, mas continua no erro.
né? Então, se viu o erro, muda, aceita o erro e seja humilde. Pessoal, bom, sou Diogo Mota, sócio do Dr. Micael, e essa foi, ao meu ver, a melhor entrevista que o Dr. Micael já fez na vida, talvez um pouco pela intimidade. Sigam o Dr. Micael em todas as plataformas, sigam o Dose Certa plataforma, que é a plataforma em que o Dr. Micael realmente entra em detalhes em tudo que ele entrega no dia a dia. Obrigado pela sua audiência até aqui e até a próxima. As dúvidas podem mandar aqui nos comentários, no YouTube, no Instagram. A gente tem uma equipe que fica responsável por tirar essas dúvidas e talvez a gente possa trazer a sua dúvida no próximo podcast. Obrigado e até a próxima.